Olá, amigos! Quero iniciar o vídeo de hoje mostrando a vocês esta imagem. É uma estátua do Papa João Paulo II, líder da Igreja Católica. Qualquer evangélico dirá que fazer imagens é pecado, pois está escrito no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma e assim por diante. Agora quero mostrar essa outra imagem. É uma imagem, a estátua do pastor José Wellington, líder da CGADB, da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E eu pergunto, por que uma estátua pode e a outra estátua não pode, já que as duas são estátuas? Quando os católicos fazem uma estátua do seu líder, é pecado. Mas quando os evangélicos fazem uma estátua do seu líder, não é pecado. Onde está a lógica disso? Alguns dias, eu juro para vocês que eu penso que é algum problema cognitivo, alguma doença neurológica contagiosa, porque é incrivelmente bizarro que as pessoas não tenham a capacidade mental de perceber que quando estão cometendo o mesmo erro, somente duas coisas podem ser feitas: ou se corrigir, ou parar de criticar. Ou a gente para de criticar aqueles que fazem estátuas, ou a gente para de fazer as nossas estátuas. Os evangélicos, normalmente, eles são brainless, E eu não sei por que eu ainda fico insistindo para ver se consigo salvar alguém, Bom, se o cérebro de Lázaro voltou a funcionar depois de 4 dias sem oxigênio, talvez alguns, mostrando a verdade, possam ser capazes de ver, identificar, ver, pelo menos ser menos fanáticos, menos idiotizados, para não ser massa de manobra, para não ser marionetes. Nessa matéria, aparece uma grave denúncia a um padre muito conhecido no Brasil por desvio de dinheiro destinado a obras da igreja. Certo, meus irmãos? Amém? Vocês ouviram bem, É um padre que se deixou levar pela ganância e foi pego. Certo? Vocês entenderam? Eu repito, estou falando de um padre. E nessa hora tem muito crente assistindo o vídeo e dizendo, viu? É assim mesmo, eles enganam o povo. Já nesse outro caso, durante um culto, se levantou uma irmã profetizando. Depois da profecia, levantou outra dizendo, não fui eu que falei, não fui eu, Senhor, que falei. Agora sim, sou eu o vosso Deus. A outra dizia, não, sou eu o vosso Deus. E a outra dizia, não, o vosso Deus sou eu que estou falando. Até que no meio dessa confusão toda, o pastor teve que interferir e encerrar essa reunião de lunáticos. Aí ela está lançando maldição sobre a igreja. Ela está lançando maldição sobre a igreja. E a igreja está aceitando. Igreja minha, igreja minha, não sou eu. Faça prova que não sou eu. Igreja minha, não posso. Abra os meus olhos, não sou eu. Ela está lançando maldição, vocês estão dizendo que é amém. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Vigia a igreja. Encerrar. O que está acontecendo aqui é um verdadeiro espetáculo. E esse espetáculo, Deus não está operando aqui e você não está sentindo do que está acontecendo aqui. E eu sou ministro de Deus.
Eu gostaria até de não estar aqui, mas eu estou, Deus está me dando autoridade. Deus usou aquela menina, isso é maldição. Isso não pertence à igreja evangélica Assembleia de Deus. Eu não concordo com isso aqui, agora, em nome de Jesus. Olha só, temos uma celebridade na Rede Globo. Muitos evangélicos chamam a Rede Globo de Rede Lixo, e o pior de todos os programas apresentados pela Rede Globo, segundo os próprios evangélicos, é o BBB. Mas agora, esse ano, temos um irmão em Cristo, um servo que está lá e que ficou campeão. Viu como Deus abençoou ele? Ficou campeão do BBB. E ele é até pregador da palavra de Deus. Provavelmente ele estava lá só para evangelizar, né? E outras cositas más também. Nessa outra igreja, de um sistema de costumes bem rígido, que castigava os fiéis por perder a virgindade, teve seu líder preso. Ele e mais 3 mulheres estão ligados a 26 crimes envolvendo tráfico de pessoas, pornografia infantil e abuso de menores. Irmão, sabe o que é mais triste de tudo isso? É que quando você denuncia as barbaridades cometidas por pastores, as pessoas respondem: Pastor Jean-Pierre, ninguém é perfeito. Pode olhar aqui no canal algumas respostas de alguns irmãos, entre aspas, que ninguém é perfeito, e tentam inverter a situação. Tentam dizer que você que está mostrando o erro, a verdade, o errado é você. Ou seja, se o pastor roubar, não tem problema. O pastor pode roubar, o problema é você denunciar. Tem que passar pano e deixar tudo escondido. Então, o errado é você que está tentando alertar as pessoas que tem um pastor mau caráter que está roubando inclusive o teu dízimo. Por exemplo, se uma mulher for sexualmente violentada por um pastor, ela tem que ficar bem quietinha, aguentar tudo e não contar para ninguém, porque se ela expor o estuprador, ela vai trazer escândalo para a obra de Deus. Então, perceba, meus amigos, como é doentia essa forma de pensar, é uma doença. Aquilo que eu tenho dito há tempos, são pessoas sem cérebro. Isto é conversa de gente que tem a mente doente. E é o melhor exemplo do que se chama de lavagem cerebral. Por que será que alguns evangélicos se tornaram... Por que será que alguns demoram tantos anos para contar algum abuso que sofreram? Pelo medo de denunciar um crime cometido por um santo homem de Deus. Por favor, tenha a mínima decência de admitir que os pastores não são super-homens, que cometem pecados e pecados terríveis. E vocês querem inverter a posição das coisas. Quem comete o crime não pode ser denunciado para não escandalizar a obra de Deus. E quem denuncia o mal é que está escandalizando? Não, meus irmãos. Quem abusa não pode ser protegido para não gerar escândalo. Vai lamber sabão se você não tem outra coisa para fazer. Se não quer ser denunciado, se um pastor não quer sofrer uma denúncia, então não apronte, não roube, não abuse, tenha uma conduta moralmente correta. E se for acusado injustamente, explique a situação, prove o contrário. Deixa eu dar um exemplo. Há algum tempo atrás, o pastor Marco Feliciano foi acusado injustamente de abuso sexual por uma oportunista.
Ele provou a sua inocência e segue a sua vida normalmente. Agora tenham vergonha na cara e parem de defender bandido com apelido de pastor, porque fica feio, fica muito feio. Eu falei da mulher que levou o tio morto para o banco para receber dinheiro, né? Eu fiz uma postagem no Facebook. Teve crente que ficou nervosinho a favor da mulher. Você acredita nisso? Qualquer pessoa que tem pelo menos 2 neurônios que se encontram de vez em quando consegue ver que o que a mulher fez é errado. Pegar um cadáver e levar para um banco é um crime. Mas as pessoas cuja cabeça foi feita uma lavagem não conseguem. Elas têm uma incapacidade mental que as impede de discernir entre o certo e o errado. Quem é o errado da história? O jornal que fez a matéria contando que a mulher era da mesma religião que a sua advogada e que as duas eram evangélicas. Ou quem levou o cadáver para o banco. Essas são as vítimas. Errado é o jornal. É assim que funciona a cabeça de alguns evangélicos. Quando é um crime cometido por um pastor, abafa. Quando um crime cometido por um católico, por um bandista, por uma pessoa do candomblé, por uma pessoa de qualquer outra religião, divulga, 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 manda para todo mundo. É uma vergonha geral. Eu simplesmente não consigo mais me encaixar no meio dessa gente fanática, dessa gente que perdeu a noção mínima daquilo que é correto, daquilo que é moralmente aceito, daquilo que tem o mínimo de bom senso. Então, meus amigos, me perdoem pelo desabafo, que você tenha um bom dia, que você tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus.